comecei a gravar a nossa aula para eu corrigir aí com vocês as questões de filosofia. Certinho? Obrigado, Maria Isabel. Quem que é a nossa amiga aqui, Oliveira? Está com uma foto aqui, a Oliveira, do que parece aquele animal aqui, ó, do como treinar seu dragão, né? Parece o como é que chama o nome lá do dragão lá do cara lá? Não é Ventania, não, são nomes diferentes lá, é o gato da Alice. Aquele nome só do dragão lá, do como treinar seu dragão, como é que era o nome lá? O nome lá é Banguela, isso mesmo, Banguela. Parece a imagem do Banguela, né? Mas enfim, vamos para o nosso pet de filosofia, né? Pet de filosofia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Sociologia, filosofia, cadê o filosofia? Opa, acho que é por aqui. Hum, semana 2. Estamos aqui, ó. Pet de filosofia. Achamos ele, terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui com o PET de filosofia, certo? Aqui tem orientações para os pais. Ó, a página do PET é página 101, certinho? Se você tiver com seu PET aberto aí, vá na página 101, tá? Temos aqui então orientações para os pais, né, dicas para os alunos e maneiras de você melhorar sua aprendizagem, né? Quando anotar tudo, faça uma síntese, né, do que você viu, né? Depois, crie uma disciplina, né, para que você possa programar o seu corpo para melhorar o seu estudo, né? Faça isso. E número 3, né, fazer leitura de conceitos, né, do livro didático, tá? Lembrando, pessoal, que a escola, né, organizou para vocês aí um dia para vocês buscarem um livro didático. À medida que vocês forem buscando aí, vai ajudar demais, certinho? Então vamos lá, né? Olha, alguém pediu para entrar na chamada aqui, ó. Daniela Silva, seja bem-vinda, Dani. Tamo junto, tá? Referências dos livros aqui que nós vamos usar nas 4 semanas, né? Antologia de textos filosóficos, né? Temos aqui o livro, né, para nós baixarmos, é só entrar nesse link, né? Livro de filosofia, também aqui disponível na internet, né? E o conteúdo básico comum de filosofia. Semana 1, o tema é os valores, ser e dever, né? Objeto de conhecimento, ser e dever ser, fato e valor, juízo de fato e juízo de valor, né? Habilidades, reconhecer que o agir humano é de natureza valorativa, né? O que que isso significa, né? Natureza valorativa, tá? Deixa eu começar interagindo com vocês, né? Que se eu ficar falando sozinho aqui demais, fica muito chato, né? Matéria que nós vimos o ano passado, pessoal. Quando eu falo sobre valor, né? Que nós somos os únicos animais que fazem escolhas, né? E portanto atribuem valor, né? O que que significa dizer, né, que o ser humano ele possui valores? O que que significa dizer isso? Quem pode me responder aqui, por gentileza? Princípios, Marisabel. Agora eu vou te fazer uma pergunta que todo professor de filosofia faz, né, e que te deixa muito nervosa, né? O que são princípios?
E o que são essas regras? E o que são valores? Hein? É isso, Marisabel, sabe por quê? Porque quando eu te pergunto o que são valores e você responde são princípios, você está dando simplesmente outro nome, né? Você não está explicando, né? É isso que nós precisamos entender. Ah, não, os princípios são regras, né, para fazer o bem. O que são essas regras? Você está dando outro nome, tá? Então vamos lá. E quando a gente diz, oi, pode falar. Sim, né? E esses valores, Maria Paula, você cria eles ou você simplesmente repassa, você copia, né? É importante. Pode falar. Com certeza, né? Na verdade, ô Maria Paula, é bem dentro do que você está falando, um pouco também do que a Maria Isabel disse, né? Valor é aquilo que você tende a repetir sempre que vai escolher algo, tá? O ser humano é o único que faz escolhas, é o único que pensa antes de agir. E a maneira como nós pensamos e decidimos como agir revela que nós valorizamos aquilo, certo? Por exemplo, eu tenho um valor comigo que é, é o valor ai meu Deus, descontração, né? Que é o quê? Toda vez que eu for agir, eu prefiro ser descontraído, ou seja, alegre, dinâmico, do que ser aquela pessoa sempre formal. Então, toda vez que eu repito o mesmo comportamento, repito, né, a mesma maneira de escolher as minhas ações, isso está mostrando que eu dou valor àquilo, tá? Então, valores, pessoal, não é algo que a sociedade simplesmente impõe para nós, né? Porque a sociedade ela tem os valores aí que ela julga que é correto e que na verdade todo mundo é hipócrita, né? Porque a maioria das pessoas dizem que valorizam uma coisa, mas vão lá e faz o contrário, né? Valores são aquilo que mostra que nós repetimos o mesmo comportamento, tá? Isso é porque nós valorizamos, por isso que nós repetimos, certo? Então isso é a natureza valorativa. Distinguir e circunscrever a esfera da moral como o lugar das ações e escolhas humanas, das normas e dos valores, né? A moral, ela está o tempo todo, né? É, ela está o tempo todo orientando as nossas ações e as nossas escolhas, né? Por quê? Sempre que eu vou agir, eu levo em consideração o que o outro vai achar, o que a sociedade vai achar, né? E quem faz essa fica vigiando, né, faz essa observação sobre as nossas escolhas é a moral, né? E quando eu digo moral, eu vou de encontro ao que a Marisabel disse, né, que são as regras que a sociedade, né, que ela cria, né, e quais os valores que ela julga correto, quais são as normas a seguir, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui para me interagir com vocês. Segundo o que nós estudamos o ano passado, né, sobre o caráter dos fortes e o caráter dos fracos, né? Os ativos e os reativos. Como que a moral ela é construída na sociedade? Quem é que determina o que é certo e o que é errado? Pode responder. O que que vocês acham? Como a moral é determinada na nossa sociedade em geral? Eu acho que quando
É a parte dos fracos, a moral dos fracos. Que eles não têm coragem de fazer e fica criticando alguém que tem coragem. Eu esqueci como que era, que você explicava, mas era um negócio assim. Muito bem. Quem foi que acabou de falar? A Yara? Isso. Isso, Yara! Que saudade de você, Yara. Muito bem. Também tô. Muito bem, Yara. Como que é, né? Geralmente, os fracos, eles não conseguem ter os comportamentos dos fortes, né? Então, o que que esses fracos fazem? Como eles são maioria, eles se reúnem e decidem criar regras e normas para proibir os fortes, né? Então existe um filósofo que a gente viu muito o ano passado, que é um filósofo, né, muito bacana, que é o Nietzsche, e ele diz que a moral nada mais é do que uma vitória das forças reativas, ou seja, das pessoas que não conseguem agir, mas só reagir, né? Eles acabam vencendo os ativos, que são aqueles que agem por conta própria e não, né, se orientam por normas. A moral, via de regra, é um triunfo dos fracos sobre os fortes. Muito bem, minha querida. Terceira habilidade que nós vamos ver aqui: distinguir entre as esferas dos fatos e dos valores. E por último, conhecer algumas entre as diversas posições filosóficas a respeito do bem e do mal. Tá? Conteúdos relacionados. Qual a diferença entre dizer que algo é assim e que algo deve ser assim, né? Quando a gente fala aqui, pessoal, sobre essa questão aqui da moral, das normas, né? A gente tem sempre um contexto de conflito, né? Porque as pessoas são de uma forma, as pessoas são de um jeito, e as normas, elas fazem com que as pessoas procurem uma nova forma de agir, que é o devem ser, né? Existe o eu sou e como eu devo ser, né? Então é um conflito que não se acaba, né? Seguir a natureza pode ser uma regra moral, né? Nós vamos discutir esse conteúdo. As convenções humanas são um prolongamento ou uma ruptura com a natureza, né? A moral é uma questão de sentimento. Nós vamos discutir questões como essa, tá bom? Vamos para a leitura do texto, tá? Vamos fazer aqui uma leitura do que o texto trouxe para nós. Quem pode fazer a leitura? Tem alguém de vocês aí que está com o texto em mãos? Alô, pessoal, cadê vocês? Algum de vocês aí está com o texto em mãos ou não? Em mãos, não, mas dá pra ler aqui. Então lê para nós, por gentileza, que nós vamos te acompanhar. Tá bom, é pra começar onde? A partir aqui de saudações. Nossa, peraí. Saudações, estudante! É pra ler tudo? Pode ler. Essa semana você irá aprender um pouco sobre ética e moral. Busque mais referências para completar seu aprendizado. E escute o podcast e veja o final e veja o vídeo no final dessa unidade. Se possível, anote os pontos mais relevantes. Coragem! Pode continuar. Helenismo. Sêneca. Pode continuar, pode.
Muito mais penosa. Uhum. Funestos é como se fossem prejudiciais, né? Esse é um trecho, né, que dá tranquilidade da alma, que é um texto do próprio Sêneca, tá? Deixa eu continuar aqui para a gente ir dividindo, tá? Para entender melhor o que nos diz Sêneca, é bom esclarecer o que seja fortuna e versatilidade. Fortuna é uma divindade romana responsável pela sorte, pelo acaso e pelo imprevisto. Os gregos a chamavam de tique. Para a filosofia, adota-se o termo acaso. O acaso é para os estoicos um erro ou uma ilusão, pois entendiam que tudo que acontecia no mundo por necessidade racional. Portanto, para os estoicos, em tudo o que acontece há uma razão, pois nada é visto como acaso. Tá? Esta é a primeira explicação do que é fortuna. Observe que entre nós é comum o entendimento da fortuna como sinônimo de sorte. É bom destacar que para Sêneca o conceito de fortuna e acaso são distintos, e claro que também para os demais filósofos, sobretudo os modernos e contemporâneos. Outro conceito que precisamos esclarecer é o de versatilidade. Observe que no texto de Sêneca possui um caráter negativo, ao passo que para nós a versatilidade é algo positivo. Cada vez mais se defende a necessidade de sermos versáteis. No caso do texto de Sêneca, podemos substituir o termo versátil por volúvel, né? E assim nos aproximarmos mais da ideia que Sêneca quer passar, né? Então, versatilidade, pessoal, é algo que nós entendemos aqui no nosso contexto moderno como alguém que é rápido, que é alguém que consegue se adaptar bem, né? Como ele é versátil, né? Agora, para o Sêneca, ele quis dizer no sentido de volúvel, né? E o que é volúvel? Você pode observar que a recomendação-chave de Sêneca está em ceder de boa vontade à pressão das circunstâncias e não temer mudar, né? No sentido de volúvel que Sêneca quis tratar, é esse sentido aqui, alguém que consegue, né, se adaptar, né, e mudar as suas posições com facilidade. É interessante que Sêneca pressupõe a tranquilidade diante do mundo que nos cerca. Tá? É preciso, para isso, nem cair em obstinação, nem em leviandade. Tá? Nós estamos dizendo aqui, pessoal, mais ou menos aquela mesma ideia do Aristóteles de equilíbrio. Você não pode ceder, né, aos extremos, porque senão você se torna uma pessoa viciada, né? Quem é o sujeito da obstinação? É aquele que segue padrões muito altos e ele é obstinado em alcançá-los. E leviandade é o contrário, é aquela pessoa que não tem padrão nenhum, né? E ela vive simplesmente sujeita aos desejos, né? Não tem nenhum padrão a se alcançar. Segundo Sêneca, não é interessante você estar em nenhum dos dois. Você tem que manter o equilíbrio. Nem ser obstinado demais, nem ser leviano demais. Tá? É preciso lembrar que o momento histórico em que viveu Sêneca foi o momento de ruína do Império Romano. Uma coisa aqui, pessoal, que nós precisamos anotar depois, né? Esse momento histórico que nós estamos dizendo do Sêneca aqui é o momento, né, que nós lemos aqui, que é o período helenista, tá? Sêneca viveu em Roma no período denominado helenismo. Vamos continuar que daqui a pouco nós falamos sobre isso. O Império Romano estava em decadência e cada dia mais isso era perceptível aos olhos daqueles que viviam aquele momento, sobretudo os pensadores da época.
É nesse contexto de ruína, de decadência, que a proposição de Sêneca é uma ética individualista, ou seja, centrada no indivíduo, pode ser entendida e explicada. O que é comum ocorrer com as pessoas em momentos de crises profundas, né? É a dúvida em relação ao que fazer para sobreviver a ela. E diante de tal dúvida, é comum o isolamento e a falta de ponto de referência, que seja clara e que garanta tranquilidade. É comum também as pessoas se angustiarem e passarem a ser atacadas de sentimentos de medo e insegurança. Então, o que Sêneca está procurando oferecer aos seus contemporâneos nada mais é que uma forma de encararem a realidade que os cerca, ou seja, a decadência que ameaça o mundo em que habitam e diante da qual não possuem mais nenhuma certeza. É claro que para atingir o estado de espírito que Sêneca pressupõe, o uso da razão é fundamental, ou seja, o sábio é quem irá conseguir se sobressair diante das vicissitudes. Um tirano ameaçava o filósofo Teodoro de mandar matá-lo e mesmo privá-lo da sepultura. Tu podes, disse-lhe este, dar-te este prazer? Existem aí 2,7 decilitros de sangue sobre os quais tem todos os seus direitos. Quanto à sepultura, és estranhamente ingênuo, se crês que me aflijo por apodrecer sobre ou debaixo da terra. Tá? Neste caso aqui, um tirano fez a ameaça a um filósofo dizendo que ele seria morto e nem teria direito a uma sepultura, nem teria direito a uma cova, né? E aqui a resposta que ele dá é que você é ingênuo, né? Você acha que eu vou me incomodar simplesmente porque eu vou apodrecer em cima ou debaixo da terra? Para mim, isso pouco importa. Tá? Essa é mais ou menos a visão do Sêneca. O exemplo acima demonstra uma pessoa que conseguiu chegar a um estágio de controle de suas paixões e emoções, de tal forma que assim consegue superar as dificuldades com mais facilidade. Não se pode ignorar que esta capacidade esteja ligada à dimensão racional, uma vez que, graças à mesma, somos capazes de perceber o que nos ameaça. Tá? Primeira coisa, pessoal, que nós precisamos discutir diante desse texto aqui, né, que faz citação ao Sêneca. Você já tentou responder a seguinte pergunta, que é: como viver melhor? Como encontrar a paz de espírito? Como ser feliz? Como ser uma pessoa que vive bem? Você já chegou a tentar responder essas perguntas? Sim ou não? Isso mesmo, né? Nós podemos dizer, né? Se eu não me engano, foi a Maria Isabel que disse, não foi? Ou não? Isso. Eu vou começar a projetar para vocês aqui algumas anotações, para que vocês possam ver comigo. Só um minutinho. Isto. Né? Vou começar a fazer algumas anotações. Como viver bem, como ser feliz, como estar em paz. Tá? Por quê, pessoal? Aula de filosofia, terceiro ano do ensino médio. E aqui eu vou colocar, né? Semana 1. E a nossa aula foi dia 21/5 de 2020. Tá? Por que eu estou fazendo essas perguntas aqui, né? Que a própria Maria Isabel disse, né? Nós tentamos ser felizes, nós tentamos viver bem, né? Na verdade, Maria Isabel, todo mundo tenta
encontrar a felicidade, como a gente viu o ano passado, mesmo sem querer você tenta ser feliz, e você sempre procura paz sempre que algo te incomoda. Isso é natural. Só que o problema é que nós não fazemos a reflexão de maneira racional. Nós sempre fazemos misturado um pouco com o senso comum, misturado um pouco com o que os nossos sentimentos, as nossas emoções misturam, né? E nós estamos falando aqui de um período em que os filósofos se dedicaram exclusivamente a responder estas perguntas, né? Por quê, pessoal? Por quê? Porque o período helenista foi um período, né, de queda do Império Romano, tá? No século IV, no século III antes de Cristo. Então, quando a gente diz que esse é um período de queda do Império Romano, é um período de muita miséria, né? É um período onde as pessoas ficam com medo de morrer, é um período em que as pessoas passam a não acreditar mais naquilo que antes elas acreditavam. E surgem esses filósofos como o Sêneca, tá? Como os estoicos, como os epicuristas, né? Que vêm trazer filosofias de como alcançar a paz de espírito mesmo diante do caos, tá? E é isso que nós vamos anotar aqui, ó. Do que essa aula se trata? Essa aula se trata mais ou menos sobre filosofia, tá? Do período helenista, tá? E quando a gente diz período helenista, nós estamos dizendo, né, queda do Império Romano e momento de absoluta incerteza. As pessoas temem a morte e deixam de acreditar naquilo que antes as orientavam, tá? Surge então uma série de filósofos que tentam decifrar, né, os meios racionais de viver em paz e feliz, tá? Surgem aqueles filósofos que vêm trazer, né, o segredo para viver em paz em tempos de desgraça, tá? Como exemplos, nós temos, tá? São vários tipos, pessoal, de filósofos que surgiram nesse tempo. Nós temos os cínicos, tá? Se não me engano, eu cheguei a comentar isso aqui no final do ano passado. Eu não sei se vocês se lembram, no último bimestre. Nós temos os cínicos, temos os estoicos, temos os epicuristas, tá? Né? Que no caso aqui, aqueles de Epicuro, tá? E como nós estamos falando aqui do Sêneca, né? Ele se encaixa dentro dos estoicos, tá? Os cínicos são aqueles que usam o humor, tá? Para provocar o pensamento, né? Eram chamados de cães, tá? Por serem chatos, tá?
Os cínicos tinham a filosofia de usar o humor para provocar o pensamento. O próprio nome diz cínicos, né? Eles gostavam de confrontar as pessoas tirando sarro, tá? E eles eram chamados de cães por serem chatos, tá? Não vou explicar tudo dos cínicos, porque essa aula é mais sobre os estoicos, né? Os estoicos, nós temos como exemplo aqui o Epicteto e o Sêneca, né? E eles tinham uma ideia de vida que é mais ou menos o seguinte: você deve aceitar tudo o que lhe acontece, né? E aprender com isto, tá? De certa forma não dá para, não dá para se irritar com o que está, não dá para se irritar com o que acontece, que é mais ou menos assim: aceita que dói menos, tá? E os epicuristas, né? Nós temos o exemplo aqui do Epicuro e daqueles que seguiram a escola, que eles têm uma filosofia que é mais ou menos o seguinte: não devemos temer a morte, porque ela não nos afeta em nada. Ela não nos afeta em nada. Como somos como átomos que nunca deixam de existir, simplesmente se transformam, tá? Nós temos estas escolas filosóficas aqui que predominaram no período helenista, tá certo? E para nós o que interessa aqui é o nosso amigo Sêneca, tá? O Sêneca, ele traz uma filosofia, né, conforme nós dizemos aqui, que é uma filosofia de que você tem que aprender com tudo o que lhe acontece, tá? Não dá para simplesmente se lamentar, não dá para simplesmente reclamar. É aprendendo com o que acontece com você que você vai alcançar, né, a paz de espírito, tá? Nesse sentido. E de acordo com o que a gente leu aqui, né, pessoal? Para alcançar esse estado de espírito, você precisa usar a razão, né, para conseguir se sobressair diante das dificuldades, tá? Então, uma das questões que ele mais diz aqui é que ele não concorda, primeiramente, ele não concorda, primeiramente, com o que nós chamamos de sorte, tá? Para ele não existe sorte no sentido de que tanto aquela pessoa que é privilegiada com alguns acontecimentos, né, satisfatórios na vida dela, quanto aquele que tem uma vida desgraçada, todos têm a oportunidade de aprender com aquilo utilizando a razão. Então não quer dizer que quem tem uma vida sortuda, que tudo de bom lhe acontece, não quer dizer que essa pessoa vai alcançar a paz de espírito. Muito pelo contrário. O que vai determinar a sua capacidade de alcançar a paz de espírito, né, é a sua capacidade de aprender com o que você vive, tá? Então nós vamos fazer aí, né, nós vamos fazer aí de certa forma uma comparação disso tudo. Nosso amigo Alex Gonçalves, né, acabou de entrar na aula, né, e deixa eu fazer uma anotação aqui. Entendendo Sêneca, né? Para ele, devemos utilizar a razão para alcançar a paz de espírito, né?
de todas as situações, em que, de todas as situações que vivenciamos, devemos retirar a aprendizagem, pois este uso da razão que nos levará à vida feliz e tranquila, tá? Vamos ver aqui as comparações que ele faz. Podemos observar que a recomendação-chave de Sêneca está em ceder de boa vontade à pressão das circunstâncias e não temer mudar, né? Que é bem o que nós estamos dizendo aqui, ó, de todas as situações que nós vivenciamos, né? Devemos aceitá-las de boa vontade e retirar a aprendizagem, pois isso nos garante a vida, né? Para isso, é preciso nem cair em obstinação, nem em leviandade, né? Sêneca diz que é preciso manter um controle entre obstinação, aqui a palavra não é controle, é equilíbrio. Manter um equilíbrio entre obstinação e leviandade, tá certo? E aqui eu vou colocar obstinação, né? Busca por padrões, que nunca irão mudar, né? E aqui eu estou dizendo no sentido quase que dogmático, né? No sentido de dogmas que não podem ser mudados, tá? E aqui leviandade é o contrário, né? Falta de padrões e vida sem compromisso, né? Então é isso que o Sêneca ele vem dizer, né? Que você não pode ser obstinado demais no sentido de seguir coisas que não podem mudar e também não pode ser desleixado demais, no sentido que nada lhe interessa, né? Que cada dia você vive de um jeito. É preciso manter esse equilíbrio, tá? E é isso mais ou menos que é a filosofia do Sêneca. E aqui temos as atividades, né, baseadas nesta filosofia do Sêneca. É possível ser virtuoso, e lembrando aqui, pessoal, que virtuoso tem o mesmo sentido de equilibrado, tá? É possível ser equilibrado em nossos dias segundo os preceitos de Sêneca? Sim ou não e justifique, tá? Aqui eu já vou fazendo as perguntas, né? É possível viver como Sêneca diz nos dias de hoje, tá? O que vocês pensam sobre isso, pessoal? É possível ser essa pessoa que vai conseguir aceitar tudo de boa vontade e vai aprender com os eventos que estão ao seu redor? Vocês acham que é possível? Falem comigo. Ou essa filosofia ela está muito distante de nós? O que vocês acham?
Também, né, Maria Isabel? Mas qual que é a principal diferença entre a nossa vida, né, de hoje e a vida da época do Sêneca? E essa diferença, né, a gente escreveu aqui, ó. Ó, queda do Império Romano, momento de absoluta incerteza, né? Hoje nós vivemos uma vida, pelo menos a nossa aqui, muito confortável. Nós temos acesso, nós temos emprego, nós temos renda, né? Nós convivemos com uma certa qualidade de vida. Agora, no período do Sêneca, né? Eles viviam um período que eles não sabiam se ia viver ou se ia morrer, né? Porque era um período de muito conflito, né? E o Império Romano sofria ataques constantes e eles não sabiam se iam sobreviver. Então, a vida deles naquele momento era uma vida de que, olha, eu preciso viver um dia como se fosse o último. Por isso que esses filósofos aqui tentavam trazer para as pessoas, né, uma reflexão em que eles pudessem buscar a felicidade, né, acima de tudo, né? Então, é possível viver como Sêneca nos dias de hoje? Sim, é possível, mas como nós temos uma vida muito confortável, né, a tendência é que nós venhamos a nos apegar a questões que são questões que são de prazer, né, de vontades emocionais e que não são coisas que são muito assim do sentido da razão. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, pessoal. É, Vocês lembram o ano passado, quando eu cheguei a falar desse cara aqui, ó, o Epicteto? Algum de vocês lembra? Pode falar no chat ou no microfone. Vocês não lembram, né? Olha aqui, pessoal, o tanto que essa questão da filosofia estoica, né, que tanto o Epicteto quanto o Sêneca compartilhavam, ela é interessante. O Epicteto, ele foi um filósofo que passou boa parte da vida como escravo. Como assim? Né? Ele passou, se eu não me engano, né, mais de 40 anos da vida dele sendo escravo, né, obedecendo ao seu senhor, apanhando, vivendo como se fosse um animal de carga, né? E em momento algum ele se irritou com essa condição de escravo. Em momento algum ele sentiu uma desgraça na vida, né? E viveu mal. Muito pelo contrário. Qual foi a reação do Epicteto? Ele aprendeu com a sua experiência de escravo, ele aprendeu das coisas que o acometiam, e quando ele conseguiu alcançar a sua liberdade, a primeira coisa que ele fez foi abrir uma escola de filosofia, a escola estoica, que é mais ou menos assim: as pessoas que aprendem a lidar com aquilo que lhes acontece, as pessoas que usam a razão, né, elas acabam aprendendo a viver melhor, né? Que é mais ou menos assim: pega alguém que teve um câncer muito grave. Como essa pessoa não tem certeza se vai viver ou se vai morrer, ela começa a dar valor nas mínimas coisas e ela aprende coisas que aquelas pessoas que vivem no conforto, elas nunca vão aprender. Uma pessoa que já teve um câncer e conseguiu ser curada, ela tem muito mais chances de viver feliz e em viver em paz do que alguém que vive confortável e que sempre está querendo mais, né? É mais ou menos essa moral estoica, tá? Então, pessoal, de acordo com a reflexão que nós tivemos, né, a partir dessa filosofia do Sêneca, é, é um pouco difícil alcançar, né, o alcançar a paz de espírito e a tranquilidade
que Sêneca propôs, visto que o conforto que a vida moderna proporciona impede as pessoas de refletirem sobre, né, os acontecimentos da vida. Talvez alguém que tenha passado por situações muito difíceis tenham tido mais oportunidade de refletir sobre elas. Portanto, quem mais aprende diante de situações problemáticas tem mais chances de alcançar a virtude e o equilíbrio. Tá? E aqui, pessoal, é importante a gente destacar que é mais ou menos alcançar o equilíbrio entre desejos, né, e paixões, desejos, prazeres e paixões, desejos, prazeres e paixões, e a racionalidade muito rígida. Alcançar o meio termo, tá? Então eu considero, né, diante desse contexto do Sêneca aqui, difícil, né, mas não impossível. Hoje, como nós vivemos uma vida muito confortável, a maioria das pessoas se orientam pelos desejos, pelos prazeres e pelas paixões, né? E dificilmente conseguem promover um pouco da racionalidade, né, do pensar, né, do dever, né? Poucas pessoas conseguem promover, alcançar isso aqui, tá bom? Eu acho que essa é uma reflexão bacana aqui para número 1, tá? Número 2. A partir do que foi estudado do pensamento de Sêneca, o que devemos fazer para ser felizes? Escreva um texto sobre o tema, no mínimo de 10 linhas, levando em consideração o nosso contexto atual de confinamento devido à pandemia, ou seja, um evento externo que pode nos afligir e demanda uma atitude interna e individual, tá? Ótima essa questão aqui, pessoal. Porque se na época do Sêneca eles viviam a queda do Império Romano e um medo desgraçado de morrer, nós também aqui na pandemia do coronavírus, a gente está, né, com a toba na mão, tá todo mundo com medo de pegar coronavírus, né? Alguém passa na rua, estende a mão para me cumprimentar e eu não sei se eu pego na mão ou não, né? Então esse número 2 aqui é muito sugestivo, tá? Então eu vou colocar só os temas aqui, né? E vocês vão fazer o texto, né? Temas, né, da filosofia de Sêneca que se assemelham ao nosso contexto de pandemia. O que a gente pode falar? É preciso aceitar o que ocorre, né? Não dá para se irritar, né? E aqui eu vou colocar entre parênteses, é uma bobeira, tá? Outra coisa, é preciso aprender com as novas
circunstâncias, tá? É preciso aprender com as novas circunstâncias. Talvez você aprenda a dar mais valor ao que antes não dava, né? Por exemplo, uma aula do seu professor, né? Um, uma festa ou confraternização que antes você não gostava de ir, agora você está louco para ir, né? Uma amizade que você mantinha, né? E que agora não mantém mais, né? Tudo isso é um exemplo, tá? De coisas que você vai aprender com essas novas circunstâncias. Eu mesmo, pessoal, eu tô muito arrependido, porque eu tenho um carinho muito grande com a turma de vocês, com a turma que o ano passado era o 20, agora é o 30, com a turma que era o 21 e agora é o 31. E assim, tô muito triste porque a sensação que eu tenho é que eu não dei o valor suficiente para vocês, eu não aproveitei o suficiente, né? Outras questões. É preciso, que eu vou arrumar mais em outro tópico. É preciso entender que a vida tem um fim, né? A morte é inevitável. Se você conseguir entender isso, você tem uma tendência a aproveitar e viver melhor a vida, né? Tem coisas que são superficiais, né? E que não podem substituir as que são imprescindíveis, né? E isso são coisas que nós podemos comparar com a filosofia de Sêneca em tempos de pandemia. O que vocês acham mais aqui, pessoal, que nós podemos tirar de lição desse período aí de pandemia? O que vocês estão aprendendo aí? O valor do contato com as pessoas, né? A socialização é importante para nós, né? Outra coisa que eu aprendi, Marisabel, os idosos requerem cuidados especiais. Os idosos requerem cuidados especiais e temos de aproveitá-los mais, pois estão perto, né, do fim da vida. Ah, eu tô com medo do meu avô pegar coronavírus, né? Não, você tem medo só por causa do corona, não. Ele é idoso, tem que aproveitar, né? Muita gente até com saudade dos avós, né? Eu acho, né, que são considerações importantes aí para o tempo de pandemia, tá? Número 3. A partir da leitura do texto acima, defina o ideal de sábio presente na filosofia do Sêneca. Qual seria o ideal de sábio, né? Qual seria o ideal de pessoa sábia, né? Ou seja, aquela que aprendeu os segredos, né, de viver bem e feliz, né? Qual seria, pessoal, o ideal de pessoa sábia, né? O que vocês acham aqui? Aprender com os eventos, né, da vida, as coisas que acontecem. O que mais?
Isso, perfeito, Maria Isabel. Você atingiu o objetivo da nossa aula. Atribuir o valor, né? Atribuir o valor correto às coisas realmente importantes. No exemplo do Sêneca lá, né, o cara fez uma ameaça para ele, ó, quantos eu vou te matar e não vou te dar nem sepultura. E a resposta, né? Você acha que eu tô importando se o meu corpo vai apodrecer debaixo ou em cima da terra? Eu não tô nem aí não, né? Porque não tem importância onde que eu vou ser enterrado, isso é besteira, né? Muito bom. Que mais? Aceitar o que está fora do seu controle. Que mais? Pode falar, Maria Paula. Yara Noronha, pode falar. Perfeito. Manter o equilíbrio entre a obstinação e a leviandade. Tá? Eu vou colocar obstinação aqui no sentido ser muito sistemático, porque é mais ou menos isso, e a leviandade é ser muito desleixado. É mais ou menos isso. Perfeito, Yara, né? Era algo da filosofia dele, né? O que mais, pessoal? Vamos dar uma conferida lá no que ele escreveu, né? Uma pessoa que conseguiu chegar a um estágio do controle de suas paixões e emoções, né? De tal forma que consegue superar as dificuldades com mais facilidade, né? Manter o controle de paixões e emoções, usando a razão, né? Sempre pense antes de atender os desejos do corpo, tá? Comida, dinheiro, né? Prazeres não entregam felicidade. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que também, né, gente, viver dando valor à vida, né, diante da certeza da morte, né? Um dia como se fosse o último. Certo? Mais alguma dica? Meus queridos aqui, ó. Daniel, Daniela, Yara, Luiz Felipe, Maria Isabel, Maria Paula, nosso amigo Oliveira, que eu acho que é a Patrícia. Ô, Patrícia, saudades. E o Banguela aqui, ó. O gatão aqui, o Banguela. E a Rafaela, do 31 também. Muito tom. Pessoal, então eu acredito que essa anotação que a gente fez aqui, ela soube explicar bem, né, os temas do Sêneca. Ah, Thiago, mas que matéria chata. O que que isso tem a ver com a minha preparação aí para os vestibulares? Fique sabendo você, fique sabendo você que os últimos vestibulares trouxeram sim temas de redação super voltado para a questão de valores e comportamento, tá? Exemplo, vestibular do ano passado, né, do Unipan, trouxe o tema da redação, a importância da arte. E a arte, pessoal, quando você vê um filme, quando você lê um livro, quando você vê uma pintura, né, elas estão discutindo questões que são inerentes, né, à vida humana, que é a felicidade, que é a paz, que é a alegria, né, o bem-estar, né? Então, assim, tudo a ver. Se você consegue, por exemplo, num trecho que fala sobre
como conviver com doenças terminais, né? O bem-estar dos idosos. Se você consegue promover na sua redação uma reflexão baseada, né, nessas filosofias aqui, a dos cínicos, estoicos ou epicuristas, e que trazem para a pessoa uma paz de espírito, um bem-estar, né, sua redação tem um embasamento muito bom, né? Redação da Universidade, se eu não me engano, de Brasília, né? Universidade Nacional de Brasília, UNB, trouxe um tema que falava sobre a relação entre o humor, a relação entre o humor e a tristeza, né? Que é no sentido assim, o humor ele serve para nos ajudar a lidar com as desgraças da vida, né? No sentido assim, redação do ano passado. Então, se você tem esses argumentos aqui, você tem mais chance de fazer um texto consciente, tá? Agora, se você chegar lá e vomitar senso comum, né? Ah, as pessoas são tristes porque falta Deus, né? Ah, não, aí você está enrolado, né? Aí você tira nota não. Sinto muito. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. A minha aula foi um pouco assim demorada, mas eu acho bacana a gente fazer essas anotações aqui, tá? Aí vou disponibilizar a aula no YouTube aí para quem quiser ver. E por favor, viu, gente, me ajudem a ajudar os colegas de vocês, tá bom? Oi, pode falar. Vou mandar para todo mundo. Eu vou mandar o link do vídeo no YouTube juntamente com as anotações. Então tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Se vocês estão gostando das aulas, né, por favor, contem aos meus chefes, né, porque eles que pagam meus salários. Certinho? Tchau, Patrícia. Tchau, Luiz. Tchau, Maria Isabel. Yara Noronha, MP, Maria Paula, minha querida Rafaela, Daniel e Daniela. Tamo junto. Até mais. Tchau. Deixa eu parar a minha